Muito bem, conforme prometido na videoaula anterior, agora eu vou falar sobre a dilatação de lâminas bimetálicas e a dilatação anômala da água. Nesse primeiro momento, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse tipo de dilatação. Aqui no quadro eu tenho representado o que antigamente se utilizava, não sei se hoje em dia ainda se utiliza com o avanço da tecnologia, um sistema de alarme contra incêndio. Aqui é a representação esquemática de um possível sistema de alarme contra incêndio. Aqui nós temos representado, nesse lado aqui do quadro, essa simbologia, aqui esses dois risquinhos, um maior do que o outro, representa um gerador, uma bateria que pode alimentar este circuito. Essa bola aqui de cima representa uma sirene, que quando percorrida por corrente elétrica emite um sinal sonoro característico do incêndio, e aqui embaixo nós temos uma lâmina bimetálica. O que é uma lâmina bimetálica? É uma lâmina feita de dois materiais de coeficientes de dilatação diferentes. E aí, sendo assim, quando a lâmina é aquecida ou até mesmo resfriada, um metal dilata mais do que o outro e aí a lâmina vai ter um comportamento característico. Vamos imaginar que este metal em vermelho aqui, ele tenha, que eu vou chamar de metal 2, ele possui um determinado coeficiente de dilatação. E este metal aqui de cima dessa lâmina, que eu vou chamar de metal 1, tem um coeficiente de dilatação linear, cuja relação com o 2 eu já vou estabelecer. O fato é que esse sistema do jeito que está, esse circuito do jeito que está, ele está aberto, pois não há um elo de ligação dessa ponta com esta lâmina bimetálica. E sendo aberto o circuito, a corrente não passa pela sirene e aí ela não emite o seu sinal sonoro, indicando que está pegando fogo em algum lugar. O fato é que, como eu mencionei, essas lâminas bimetálicas são feitas de dois materiais que dilatam de forma diferente. E eu vou colocar a seguinte relação. Eu estou dizendo, neste sistema, que o coeficiente de dilatação linear do material 2 é maior do que o coeficiente de dilatação do material 1. Isto significa o quê? Que a lâmina, o metal de baixo, quando aquecido, vai esticar mais, vai aumentar mais o seu comprimento do que o metal de cima. Se eu colocar esse sistema no teto de uma sala, por exemplo, que pegar fogo nessa sala, o que vai acontecer? Esta lâmina bimetálica, ela vai se dilatar. Só que não de uma forma igual para os dois metais, como eu já mencionei. Num aquecimento, como o metal de baixo dilata mais do que o metal de cima, por eu ter dito que ele tem um coeficiente de dilatação maior, essa lâmina ela vai começar a se encurvar para cima. E se ela se encurvar o suficiente, ela pode encostar nessa ponta solta do circuito, fechar o circuito, passar a corrente elétrica na sirene e ela acusar a presença de um incêndio. Portanto, no aquecimento, essa lâmina se encurva para cima. Essa lâmina se encurva para cima. E, na verdade, a recíproca também é verdadeira se houver um resfriamento desse sistema, vai acontecer o contrário do que acontece no aquecimento. A lâmina vai se encurvar para baixo. É assim que as coisas vão funcionar neste sistema de lâminas bimetálicas. Portanto, nas lâminas bimetálicas, um metal sempre vai dilatar mais do que o outro e, consequentemente, a lâmina vai se encurvar para algum lugar. E aí eu vou colocar mais um exemplo para vocês de lâminas bimetálicas, onde basicamente o que vocês precisam saber é para onde a lâmina se encurva quando submetida a um aquecimento ou a um resfriamento. E aí, baseado neste outro exemplo, a gente vai, eu vou passar para vocês um macete, uma dica para vocês saberem para onde a lâmina vai se encurvar quando submetida a um aquecimento ou a um resfriamento. Então vamos lá. Neste exemplo aqui, vamos imaginar que agora eu tenho uma lâmina bimetálica
onde ela está agora disposta na vertical. Eu tenho o material aqui, o metal à esquerda, que eu vou chamar de metal 1, e o metal à direita, que eu vou chamar de metal 2. Agora é o metal da esquerda que vai dilatar mais. Portanto, eu posso colocar que o coeficiente de dilatação linear do material 1 é maior do que o coeficiente de dilatação do material 2. Portanto, esta relação entre os coeficientes é válida para esse exemplo. E esta relação é válida para este exemplo aqui. Pois bem, eu quero saber para onde esta lâmina vai se encurvar quando submetida a um aquecimento. Para onde ela se encurva? Bom, aí você tem que ver qual dos dois metais vai dilatar mais. É o metal da esquerda. Se o metal da esquerda vai dilatar mais por ser portador de um maior coeficiente de dilatação linear, se ele é que dilata mais, a lâmina no aquecimento se encurva em lado oposto. Ou seja, essa lâmina ela vai se encurvar, a lâmina se encurva para a direita. Quem dilata mais é o metal da esquerda. No aquecimento, a lâmina se encurva em sentido contrário. E aí, como é que eu faço para saber para onde a lâmina vai, para onde ela se encurva no resfriamento? Bom, aí é fácil. É só você ver o que acontece com o aquecimento, que no resfriamento vai acontecer tudo o contrário. A lâmina, nesta ocasião, ela vai se encurvar para a esquerda. Portanto, meus caros, para saber para onde uma lâmina se encurva, é só você ver qual dos metais dilata mais. Que a lâmina vai se encurvar em sentido contrário. Olha só, desses dois, o metal que mais dilatava é o metal 2, que está embaixo. No aquecimento, a lâmina se encurva em sentido oposto, para cima. Aqui, dos dois metais, quem dilata mais é aquele que está à esquerda. No aquecimento, a lâmina se encurva em sentido oposto, ou seja, para a direita. É sempre assim. Nas lâminas bimetálicas, aquele que vai dilatar mais indica em que sentido a lâmina se encurva. Se o metal que dilata mais está em cima, no aquecimento, a lâmina se encurva para baixo. Se numa lâmina bimetálica o metal que dilata mais está na direita, a lâmina no aquecimento se encurva em sentido oposto, ok? Para a esquerda. Espero ter deixado claro para vocês como é que as coisas funcionam nesse tipo de dilatação. Deixa eu apagar aqui esse título, vou colocar um pouco mais para a direita porque eu ocupei um espaço indevido aqui. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a dilatação anômala da água. Dilatação anômala é o nome dado a um comportamento diferente que a água apresenta em termos de dilatação térmica. Como assim comportamento diferente? Eu tinha colocado no início que de uma forma geral os corpos quando são aquecidos, eles aumentam de tamanho, quando são resfriados eles encolhem, diminuem de tamanho. Com a água, certos polímeros como o plástico, dentro de uma faixa de temperatura específica não acontece desse jeito. E essa faixa de temperatura para a água se estende de 0 até 4 graus Celsius. Então olha só o que vai acontecer com a água. Quando a água é aquecida de 0 até 4 graus Celsius, veja bem, você está aquecendo. Deveria se esperar um estufamento, um aumento de volume da água, mas acontece o contrário. O volume da água diminui. Quando a água é resfriada de 4 até 0 graus Celsius, se está diminuindo a temperatura da água, deveria se esperar uma diminuição de volume. Só que acontece o contrário. O volume da água aumenta.
E é por esse motivo, pelo fato da água apresentar esse comportamento diferente, que se você pegar uma garrafa e encher de água completamente e colocar no congelador, no freezer para congelar, quando a água dentro da garrafa congelar, há a possibilidade da garrafa estourar se ela não for resistente o suficiente. Por quê? Porque a água ela congela a que temperatura? A 0 grau. Quando ela vai se aproximando de 0 graus Celsius, ela vai aumentando o volume. O volume aumenta, ela vai se expandindo, se expande e começa a forçar as paredes do recipiente de dentro para fora, e chega um momento que o recipiente não aguenta e ele pode vir a estourar. É por esse motivo que a água, quando congela, pode provocar o estouramento da garrafa se ela estiver completamente cheia ou muito próximo disso. Só que eu também não estou interessado em fazer apenas uma análise do que acontece com o volume, mas também mostrar o que acontece com a densidade da água dentro dessa faixa de temperatura específica. Perceba, densidade é a razão entre a massa e o volume. O volume, a densidade, perdão, é inversamente proporcional ao volume. Isso significa que quando o volume diminui, a densidade da água aumenta. Portanto, quando o volume diminui, a densidade da água aumenta. E quando chega em 4 graus Celsius, a densidade da água assume o seu valor máximo. É nessa temperatura que ela atinge a densidade máxima por ter o menor valor possível dentro dessa faixa de temperatura. Agora, quando a água é resfriada de 4 até 0 graus Celsius, como o volume está aumentando, a densidade da água tem que diminuir. Então, nesta ocasião, a densidade da água diminui. É por esse motivo, aliado a um outro fato que eu vou discutir com vocês agora, que somente a superfície dos lagos congela em dias muito frios. Primeiramente, por que a superfície é a primeira a congelar? Porque é aquela que está em contato direto com o ar frio. E aí o que acontece? Quando essa camada de gelo se forma, um gelo, o gelo, como eu vou discutir com vocês mais para frente, ele atua como isolante térmico. E o gelo, atuando como isolante térmico, não deixa toda a água ser resfriada até atingir o ponto de congelamento. Essa é a primeira explicação, que também é complementada pela segunda que eu vou dar agora. Quando o gelo é formado, obviamente ele se forma a temperatura, começa a ser formado a temperatura de 0 graus. E aí o fundo, a água que está no fundo do lago não está a 0 graus Celsius. Ela está numa temperatura um pouco maior, mais próxima de 4 graus, vamos colocar nestes termos. E como a gente acaba de ver, a 4 graus Celsius, ou próximo dessa temperatura, a água tem um valor de densidade próximo do máximo. Isso significa que a água que está no fundo do lago é mais densa. E ela até poderia ser resfriada até 0 grau, mas ela deveria subir para encostar no gelo, ser resfriada para chegar em 0 grau. Só que como é que esta água, que está a 4 graus Celsius e, portanto, na sua densidade máxima, vai subir, se para subir tem que ter baixa densidade? O que eu quero dizer com isso é que essa água que está no fundo do lago, próxima a essa temperatura, próxima com valor de densidade próxima do máximo, é condenada a ficar estagnada lá no fundo do lago para todo sempre, forever and ever. Simplesmente porque a água, estando aqui no fundo, estando mais densa, não consegue subir, encostar no gelo para ser resfriada e atingir um ponto de congelamento. E ela não sobe porque ela é mais densa. E para subir tem que ser menos densa. E a água, nessa temperatura, por ter esse comportamento diferente, ela não é mais densa. Ok? Pois bem, esta é uma explicação que complementa
aquela primeira que eu tinha dado, o gelo atuando como isolante térmico, e essas duas explicações se complementam para explicar o fato de somente a superfície dos lagos congelar em dias muito frios. Só para título de informação, a dilatação anômala também é chamada eventualmente de dilatação irregular. E eu posso representar esta dilatação anômala da água de duas formas. No gráfico do volume em função da temperatura, e depois num gráfico da densidade em função da temperatura. Importantíssimo! Este comportamento irregular que a água apresenta em termos de dilatação só é válido dentro dessa faixa de temperatura. Fora dela, a água volta a se comportar de forma normal. O que é comportar-se de forma normal em termos de dilatação? Esquentou? Aumentou o volume. Resfriou? Diminuiu o volume. Portanto, como a água apresenta esse comportamento anormal, digamos assim, dentro dessa faixa de temperatura que se estende de 0 até 4 graus Celsius, quando a água está a uma temperatura de 0 graus Celsius, ela possui um determinado volume inicial. Volume inicial que eu vou representar aqui no eixo do volume por este ponto aqui. Aí o que acontece? Quando ela está a 0 grau e ela começa a ser aquecida, o volume dela começa a diminuir, como eu tinha colocado aqui. Então eu vou pegar esse pontinho um pouco mais para cima para ficar didaticamente visualizável. Então o volume começa a diminuir quando a temperatura sobe, aí o volume diminui. Quando chega em 0 graus Celsius, a água deixa de se comportar desta forma anormal e acima de 4 graus ela volta a apresentar um comportamento normal. O que é normal? Ao ser aquecida, aumentar o seu volume. A partir de 0 graus Celsius, ela volta a ter o seu volume aumentado. Então, com a densidade, nós poderíamos levar isso em consideração também. Aqui nós temos a temperatura graduada na escala Celsius. Então, o nosso limite nesta faixa de temperatura é de 4 graus. Então, vamos imaginar que a água tem uma certa densidade inicial. E aí eu começo a aquecer ela de 0 até 4 graus e a densidade começa a aumentar. A densidade aumenta, até chegar no valor máximo nessa temperatura de 4 graus Celsius. E aí quando ela passa da temperatura de 4 graus Celsius, ela volta a se expandir no aquecimento. E aí o volume aumenta e a densidade começa a diminuir. E aí a água passa a ter esse comportamento aqui, ó. Então, neste ponto mais alto, nós temos aqui a água na sua densidade máxima. Aí está. Ok, meus caros? Isso é o que eu tenho para falar para vocês em relação à dilatação anômala e irregular da água, bem como as lâminas bimetálicas. E aí na próxima videoaula eu vou encerrar o fenômeno de dilatação térmica falando um pouquinho sobre a dilatação dos líquidos. E a gente vai ver que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho simplesmente porque na dilatação dos líquidos, de uma forma geral, além de levar em consideração a dilatação do próprio líquido, eu vou considerar a dilatação do recipiente que o acondiciona. Mas isso são cenas de um próximo capítulo. Obrigado e até lá.